tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e eu sou a professora de vocês de língua portuguesa. Nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife e essa aula também ficará disponível nos aplicativos, também do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube. A nossa aula será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pelo nosso querido Efraim. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje? Lembra que na semana passada eu estava falando ali sobre internetês, a linguagem nova que surge para a internet, o seu desenvolvimento, o seu uso, como as pessoas agora se comunicam, quais são as adaptações que tiveram que ser feitas não apenas na linguagem, mas também na comunicação não verbal, uso de imagens. Então, pegando tudo isso que a gente já viu na semana passada, essa semana a gente continua falando de coisas que acontecem nesse meio digital. Mais precisamente, os memes e as charges. As charges não especificamente aconteceram nos meios digitais, né? Elas surgiram para os jornais inicialmente, mas já tomaram conta da internet junto com os memes e hoje é bastante difundido, bastante utilizado dentro e fora da internet. Os memes é que continuam mais presos ao mundo digital. Então eu começo me perguntando, o que é um meme, Viviane? Você sabe aí em casa o que é um meme? Eu tenho certeza que inconscientemente ou conscientemente você já utiliza os memes no seu dia a dia, né? Para mandar um recado engraçado para um amigo, para fazer um comentário de alguma coisa num post de alguém. Eu tenho certeza que você já está bem habituado a usar inconscientemente o meme. Mas você saberia me conceituar o que é um meme? Por exemplo, esse aqui é um meme que é o John Travolta, retirado de um filme, Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, e que viralizou como forma de expressar dúvida, né? Quando a gente está perdido. Então, a gente utiliza como uma forma de expressão. O que a linguagem talvez conseguiria dizer de outra forma, as imagens costumam dizer de forma mais engraçada, né? Com um humor mais fácil e acessível para quem não sabe, para quem não consegue utilizar a linguagem de forma tão engraçada. Então, mas qual seria a definição de memes, Viviane? Então, os memes são recursos digitais que juntam imagens, expressões, gifs e tirinhas a fim de produzir conteúdo em tom cômico sobre temas leves ou sensíveis. Então, eu posso utilizar o meme para reforçar uma ideia leve e engraçada a respeito de um tema leve, ou eu posso usar o meme e também a charge como uma forma de tocar em temas sensíveis, em temas que seriam dolorosos de discutir, mas que com o humor podem ser amenizados. Tá certo? E de onde surgiu? O meme, a palavra meme, vem do grego para imitação, mas ela também foi criada, primeiramente, pelo zoólogo e biólogo e escritor Richard Dawkins, em 1976, no livro The Selfish Gene, o gene egoísta, em comparação com o gene e o código genético. O meme é uma unidade de informação com capacidade de se multiplicar por meio das ideias e informações que se propagam entre os indivíduos. Então, o que foi que o Richard fez? Ele comparou o código genético humano, que é onde estão as mínimas informações do nosso DNA, e comparou com a unidade mínima de memória. E é assim que surge a ideia do meme. A ideia do meme é um condensar de informações que vão significar alguma coisa. E essas informações tendem a ter um tom cômico. Tá certo? Ao pé da letra, aí também partindo do princípio do próprio Richard, o meme significa a unidade mínima de memória, ou seja, condensar essas informações. Então, é através do meme em que eu potencializo uma imagem, eu potencializo uma frase, um verbete, alguma coisa que alguém me disse e torno essa unidade mínima de memória significativa para os falantes. Então, quando eu vejo um meme de um gatinho que está perdido, então eu reconheço essa característica em todas as pessoas que sentem esse mesmo sentimento. Então, a linguagem e a imagem sendo potencializadas, está certo? Numa unidade mínima. E os memes, eles utilizam recursos multissemióticos. O que isso significa? Significa que eles usam imagens, vídeos, textos, tudo que a gente puder utilizar de diferente, a gente utiliza nos memes, tá certo? As situações que os memes se inspiram para serem feitos
costumam ser do dia a dia. E o meme normalmente é criado sem a intenção de ser feito, assim. Normalmente, quando a gente consegue visualizar graça em alguma informação, a gente não necessariamente está querendo produzir alguma coisa que será viral, uma coisa que vai contagiar todo mundo e definir como as pessoas pensam com relação à notícia, à informação ou a algum post específico. Mas os memes também podem ser feitos com relação a assuntos sensíveis e a assuntos universais. Contudo, esse tema mais sensível e essa temática mais universal vão ser muito mais abordagens da charge do que do meme. O meme, ele costuma ser efêmero. Mas o que isso significa, Vivi? Efêmero é uma coisa que vai acabar rápido, é consumido rapidamente. Então, o meme foi feito hoje, circulou por toda a internet hoje, então pode ser que amanhã esse meme já tenha sido superado completamente e ninguém mais esteja usando. A charge ela é um pouco mais duradoura. Contudo, recentemente, descobriu-se que os memes também são uma fonte de dinheiro. O que isso significa? Então, os memes, eles foram criados de forma despretensiosa, né, por pessoas que queriam fazer graça na internet ou trazer leveza para a comunicação. Contudo, os memes se tornaram uma parte tão importante da internet, uma parte tão importante da nossa comunicação, que hoje já existem empresas que estão contratando pessoas criativas para a produção de memes, para tornar um produto acessível, um produto interessante, com uma linguagem que consiga abarcar todos os públicos. Então, é possível ganhar dinheiro fazendo meme, tá certo? E esses memes, eles são comercializados por NFTs. Mas o que é que isso significa? É uma sigla em inglês para tokens infungíveis, ou seja, que representam algo único. Então, quem produz um meme está pegando uma ideia que só ele teve na produção de um conteúdo que é inédito na internet. Então, essa pessoa, ela tem a obrigação de ser criativa, de ser inédita, de não plagiar conteúdo, e ao contrário da sua produção, o conteúdo que essa pessoa fizer vai circular de forma, muitas vezes, sem a sua autoria, para muita gente na internet. Então, ele precisa ser criativo, dinâmico, rápido, perceber que o conteúdo dele precisa ter interação com o que está acontecendo nos dias de hoje, no dia de hoje, mais precisamente, né? Porque o meme ele não é feito de uma coisa retrógrada ou que passou, mas de uma coisa que está acontecendo agora, para produzir um conteúdo que pode ser que não dure. É claro que existem memes atemporais, em que se usa independente do prazo de validade, mas a maioria deles costuma ter vida curta. E as charges, Vivi? As charges são um pouquinho diferentes do memes, embora tenham alguns pontos em comum ali. A charge é um desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, geralmente veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual. Então, aqui a gente tem uma charge que satiriza a questão da Covid-19, temos uma pessoa perguntando a outra se ela quer ir numa festinha na casa dela e a outra diz bem claro, não me convide para essa festa. Então, a gente tem aqui uma relação muito importante da imagem e da linguagem. Aqui a palavra Covid aparece ressignificada, levando para o contexto todo o peso que essa festa poderia implicar para a saúde social, né? A gente sabe que a gente está vivendo períodos em que a gente precisa ser mais cauteloso com as aglomerações, não aglomerar, usar máscara, se vacinar. Então, aqui, a tirinha, a charge, ela satiriza esse mau comportamento da personagem, tá certo? Então, a outra é muito mais consciente do seu papel dentro da sociedade e utiliza da ironia para se referir ao outro com o seu comportamento errôneo. Mas, de onde surgiu o termo charge? O termo charge tem origem no francês charger, que significa carga. A primeira charge publicada no Brasil foi no ano de 1837, faz um tempo, e tinha como título A Campainha e o Cujo. Ela foi criada por Manuel José de Araújo, lá em Porto Alegre, que dentre as funções exercidas na política e ensino, era também pintor e caricaturista. Mas, como era essa charge? Então, eu trouxe aqui a imagenzinha da charge feita pelo Manuel José. E essa charge, ela registra
o recebimento de propina pelo diretor do Correio Oficial, que era ligado ao governo na época. Essa charge constitui um ícone da denúncia contra a corrupção. Então, a charge, ela tem esse peso social que não é tão exercido no meme, porque o meme ele pode simplesmente só ser engraçado e não trazer nenhuma reflexão sobre o contexto social. A charge, todavia, é uma função comunicativa que tem de trazer alguma reflexão para a sociedade, tem de trazer alguma criticidade, algum tom de denúncia. Então, aqui nós temos a representação do que seria a corrupção dentro do sistema de Correios na época em que o Manuel José fez essa charge. Então, a gente percebe que é uma charge um pouco diferente das que a gente tem contemporaneamente. É uma charge sem balões, sem falas. Então, isso mostra que a charge pode ter ou não linguagem verbal, assim como o meme pode ter ou não linguagem verbal. Mas a gente percebe que algumas coisas se mantêm, como, por exemplo, o uso da imagem, né? E a imagem, ela precisa contar a história por si mesma, na ausência de texto. Então, a gente tem algumas coisas escritas no fundozinho da charge, com honra e probidade, tem um número aqui. Então, a gente tem informações que dão esse contexto, embora elas não estejam em evidência na charge. Então, lendo com honra e probidade, eu consigo, me ligar de que talvez essa charge fale sobre coisas mais, né, sobre pontos negativos da administração dos Correios. Então, é sempre bom a gente tentar relacionar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, mesmo quando a linguagem verbal ela não é potencializada no nosso texto. Continuando. Como eu falei, os temas para as charges podem ser assuntos leves, coisas engraçadas do cotidiano, comportamento, vestimentas, alimentos, dança, estilo, mas ela também pode ser temas sensíveis, como a política, a religião, os preconceitos, a educação, críticas sociais e morte. E muitas vezes, esses temas sensíveis, eles têm por finalidade conscientizar as pessoas dessa situação e fazer com que elas tentem buscar socialmente soluções para esses problemas. Não que haja solução para a morte, por exemplo, mas, como a gente viu no slide anterior, a gente está vivendo esse momento de restrição, a gente sabe o que aglomerar vai causar em termos de saúde social. Então, é essa função da charge trazer criticidade a um indivíduo que talvez não esteja pensando criticamente sobre o todo, sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Efeitos de humor. É muito comum nas charges e também nos memes que se utilizem efeitos de humor para poder atrair o consumidor que vai ler aquela informação. Então, ele se sente muito mais atraído por essa linguagem, né? É mais difícil ler coisas duras, ler textos duros que não trazem nenhum divertimento, né? Então, alguns recursos que a gente utiliza na obtenção do humor são a ironia, o uso ambíguo das palavras, das imagens, os clichês, os recursos iconográficos e a pontuação. Eu já meio que falei da ironia e do uso ambíguo das palavras em outras aulas, mas a gente vai destrinchar um por um, tá certo? A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se pretende dizer, né? Então, dando sentidos diversos e às vezes opostos ao que deveriam ser empregados. Para definir e denominar algo. Então, aqui a gente tem uma tirinha de uma menina que diz assim, que comenta com a outra: o seu aniversário está chegando, não é? Então, o que é que você quer? Então, a outra menina responde: eu quero um bolo. E a outra menina pergunta: um bolo de quê? De que sabor você quer? Então, o que ela está esperando que essa menina diga? Ela está esperando que essa menina responda que tipo de bolo ela quer, qual o sabor do bolo que ela quer. Se é morango, se é chocolate, se é baunilha. Então, a menina responde: eu quero um bolo de dinheiro. E isso é uma quebra de expectativas, primeiro, porque bolo de dinheiro não existe. E segundo, porque não era isso que ela estava esperando que fosse dito. Então, a ironia é esse recurso em que se diz algo novo, mas também que se diz ao contrário do que se espera, né? Para criar alguma coisa nova também. O uso ambíguo das palavras. Quando o valor semântico das palavras e imagens podem variar e adotar mais de um significado. Então, por exemplo, quando eu digo assim: eu encontrei Ana no banco. Oxi,
eu não sei, no final das contas, onde foi que eu encontrei Ana. Se foi no banco da praça, se foi no banco do shopping, se foi no banco, o lugar que a gente vai para tirar dinheiro, para resolver problemas burocráticos das nossas contas financeiras. Então, essa linguagem aqui é uma linguagem ambígua. Eu posso interpretar de uma forma ou posso interpretar de outra, dependendo do interlocutor, dependendo de quem lê a informação. Tá certo? Então, esse é um uso ambíguo das palavras. Clichês. Os clichês são mais simples e mais complicados de dizer para vocês. Os clichês são ideias prontas, ideias construídas, aquilo que a gente absorve e reproduz, às vezes sem pensar muito. Então, frases prontas, conceitos que a gente herdou de outras pessoas, a gente ouviu em algum lugar e aí não paramos para pensar. Essas ideias prontas são clichês sociais. Então, muitas vezes um meme ou uma charge, ela vai utilizar desse clichê social até para quebrar essa informação, né? Trazer uma informação nova, fazer com que esse clichê seja quebrado socialmente também, para que nós não reproduzamos com muita frequência. Recursos iconográficos. Também, além da imagem, é usado os ícones para fazer referência de forma mais fácil e mais rápida. Os ícones são relacionados à iconografia, com a representação de algo através de imagens, gravuras, fotos. Pode se referir ao material imagético usado para consulta ou representação visual de material iconográfico. Então, através de uma referência iconográfica, eu consigo deixar o meu contexto, o contexto do meme ou o contexto da charge muito mais fácil e rápido. Então, se eu vou usar... eu posso dizer assim, uma referência a um site de reprodução de vídeos, ou eu posso usar o símbolozinho do YouTube, que é onde vocês vão assistir também as nossas aulas. Então, fica muito mais fácil para vocês se conhecerem, porque essa é uma linguagem que já circula socialmente. Então, o símbolo, ele vai ser reconhecível por muita gente com muito mais facilidade, e eu enxugo a minha informação, eu torno o meu meme mínimo, como é a ideia que o Richard estava falando lá no começo. E aí, a pontuação. A pontuação, ela também pode trazer humor ao texto, tá certo? Muitas vezes ela aparece de forma equivocada, ou às vezes nem aparece. Então, a gente tem aqui, ó, o erro das pessoas é acordar e, ao invés de agir a vida, pegar o celular que vê para ver alguma coisa indireta para mim. Enfim, às vezes, a ausência de pontuação pode dificultar muitíssimo a nossa compreensão daquilo que está sendo dito. Então, como é que a gente refaz isso aqui dentro de uma pontuação correta? Para poder entender a informação. Então, eu digo, o erro das pessoas é acordar e, ao invés de agir diante da vida, pegar o celular para ver alguma coisa. E, entre parênteses, essa é uma indireta para mim. Então, a gente percebe que a ausência de vírgula, a ausência de fechamento de parênteses, a ausência de ponto. E, fazendo um esforço, você até consegue entender o que é que a pessoa está querendo dizer. Mas é bem complicado, né? E pode dificultar a nossa vida, pode causar má interpretação dos fatos, etc. E, assim como na aula sobre internet que eu estava falando, lá atrás, percebemos que o uso de memes e charges são fortemente ligados às imagens, né? E o que se pode inferir sobre esse ponto? Então, eu posso até fazer um meme que ele é verbal. Então, por exemplo, uma expressão que a gente repete muito na internet, uma expressão que eu usei hoje para fazer um post, um stories, e de repente todo mundo está usando a mesma expressão, independente da foto. Mas, normalmente, ele acontece acompanhado de uma imagem. Por que essa imagem, Vivi? Porque essa imagem torna a minha informação mais rápida e torna a minha linguagem mais atrativa também. Se eu pensar numa pessoa que tem dificuldade com a linguagem, dificuldade em entender ironia, entender sarcasmo, entender duplo sentido, então aqui a gente tem, através da imagem, uma reprodução muito mais rápida de conteúdo e de ideias também. E essa conversa entre imagem e texto vai potencializar a linguagem. Então, eu tenho uma comunicação mais complexa, através da ironia também, daqueles recursos que eu estava falando. Então, é um complemento à nossa comunicação, né? Então, aqui a gente tem uma charge que fala assim, a pessoa em amarelo fala para a pessoa que está de verde. Eu esperava que você fosse como eu esperava que fosse. E o outro responde, lamento que você tenha esperado tanto, esperando ser esperado.
Então, aqui também é uma quebra de expectativa, mas ao mesmo tempo a pessoa está ali, ó, mostrando que está descontente com a expectativa do outro. Então, ao mesmo tempo em que ela se coloca numa posição de não necessariamente precisar agradar o outro. Continuando. Então, seria o meme, eu quero que vocês parem para pensar aqui agora, se eu vejo um meme, gosto do meme e reproduzo, assim, de forma muito frequente e de forma impensada, será que o meme é, na verdade, a consumir a voz do outro de forma consciente ou inconsciente? E é por isso que a gente utiliza imagem? Será que quando eu uso o meme, essa ideia é minha ou essa ideia é do outro? Então, seria um meme aí uma versão do humor social, do humor coletivo, em que eu não preciso desenvolver o meu, então eu posso reproduzir? Talvez. Então, outro ponto importante para a construção dos memes, além de tudo isso que eu já falei, é a aproximação dos memes e das charges com a oralidade. Então, a gente tem nos memes e nas charges uma fala informal, embora o texto seja escrito, a não utilização da norma padrão e os neologismos. Não utilização de norma padrão é falta de pontuação, falta de concordância, essas coisas que podem dificultar a comunicação. E também os neologismos, que são construções de palavras novas, palavras que não existem na língua, mas que eu crio e começo a empregar com determinado valor semântico. O valor semântico é aquilo que tem significado. Então, eu posso pegar uma palavra que já existe em português e adaptar, por exemplo, quando eu falo, eu tenho uma queda por fulano. Queda é uma palavra que já existe e ela significa cair, ir ao chão. Contudo, quando eu uso a frase, Júlia tem uma queda por Pedro, eu estou querendo dizer que Júlia está apaixonada por Pedro. Então, essa palavra, ela adquire um valor semântico diferente. Então, em algum momento ela foi adaptada. O neologismo, ele também acontece quando eu empresto palavras de línguas estrangeiras. Então, por exemplo, a gente está usando muito cringe, muito crush, e essas são palavras de língua inglesa para significar, crush significa queda, né? Quando você tem uma queda, está apaixonado por alguém. E o cringe é aquilo que é antigo, que não é mais novo, né? Não é mais aceitável como novidade. Então, essas palavras também são formas de neologismo, que a gente vai adaptando. As construções irregulares, além da ausência do uso da pontuação, eu vou ter construções irregulares na fabricação de memes. Então, quando eu falo assim, o erro das pessoas é acordar e, ao invés de agir a vida, pegar o celular para ver alguma coisa. E esse é o meme que a gente já tinha reconstruído, colocando a pontuação certinha, as vírgulas e o fechamento do parênteses. Então, como é que eu posso dizer isso de outra forma, utilizando a norma padrão? As pessoas erram quando decidem olhar o celular antes de agir diante da vida. Então, eu consigo sintetizar, organizar melhor as minhas informações e utilizar a norma padrão, utilizar a pontuação, utilizar a concordância verbal, de forma a facilitar a minha comunicação. Então, nem sempre um meme, ele é a potência da linguagem, embora ele seja a potência da potência sintetizada da informação. Tá? E os memes, eles também vão influenciar o uso dessa linguagem. Então, nós temos as gírias que tendem a circular temporariamente no vocabulário dos usuários online. Então, o meme, na verdade, ele dita a moda. Ele vai dizer como as pessoas vão se comunicar no dia de hoje. Talvez também no dia de amanhã, no dia depois. Mas sempre de forma muito efêmera, né? De forma a ter prazo de validade. Então, como eu estava falando, expressões como cringe, que são completamente adaptadas do estrangeiro, mas a gente tem versões mais duradouras dessa comunicação, que é o termo massa, que a gente utiliza aqui, sem prazo de validade desde sempre, né, em Recife. E o né, minha querida, que, por exemplo, foi uma expressão utilizada por um médico e que todo mundo, no dia seguinte, estava reproduzindo, independente do contexto. Então, a gente consegue perceber esse uso, essa criação de um vocabulário que é temporário ou duradouro, a depender do contexto de sua criação, para a circulação dos memes e das charges, tá bom? Outro ponto importante, e aí talvez mais adepto da charge do que dos memes, é a utilização da caricatura. A caricatura é um desenho de uma pessoa real com traços exagerados, que busca trazer humor a essa persona.
Em alguns casos, a caricatura pode conter uma crítica. Então, já que a charge funciona dentro desse ambiente de maior criticidade, a caricatura é um reforço a essa ideia da imagem e do texto que vem acompanhando na charge. Tá certo? Então, ele tem sempre expressões muito exageradas. Embora o contexto, no fundo, tenha sido fiel ao que representa a série, a gente percebe que a imagem, que é o principal, que é da pessoa, está exagerado, com expressões exageradas. Então, nesse caso, não sabe tanto uma crítica social à personagem, mas é uma forma de retratar de forma diferente. E agora que a gente já fez todo esse contexto, que vocês já sabem o que é meme e o que é charge, como elas se relacionam, o que elas têm de bom e o que elas têm de ruim, chegou a sua vez de produzir aí em casa, tá certo? E eu vou deixar uma tarefa que me parece que vai ser divertida, né? Vocês vão criar o próprio meme de vocês, a partir de uma foto sua ou de um dos seus familiares. Eu quero que vocês imaginem uma palavra, uma expressão e combinem a foto com essa frase, com essa expressão, criando um tom de humor. Vocês podem usar a ironia, vocês podem usar o duplo sentido, vocês podem usar o sarcasmo, vocês podem simplesmente só tornar a imagem engraçada, tá certo? E eu quero que vocês façam esse meme pessoal de vocês e circulem e coloquem para circular com os seus amigos e familiares, tá certo? E é isso, gente. Eu me despeço por aqui. Quero deixar o convite para vocês, porque essa semana inteira a gente vai estar falando sobre meme e charge. Então, na aula que vem, a gente continua essa conversa. E é isso. Eu me despeço. Foi bom estar com vocês e até já. Até lá. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Fala, minha bênção, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física para escolas de aulas digitais, né? E a aula de hoje vai ser uma revisão sobre um dos nossos conteúdos já visto aqui, né? Vai ser sobre o forró. Mas antes, eu queria comentar um pouquinho da aula anterior, onde foi dança e inclusão, né? E aí eu utilizei um termo que já está em desuso há muito tempo, né? Por exemplo, eu falei que é portador de deficiência. Então, assim, esse termo já não existe mais, né? Porque, por exemplo, quem porta alguma coisa. Então, ó, eu estou portando o passador de slide. Se eu saio e jogo e deixo ele aqui, né, na mesa, eu já não porto mais. E aí esse termo não é utilizado. Utilizado agora é pessoa com deficiência, porque primeiro vem a pessoa, né? Então, na aula eu falei que aqui a Escola Municipal para Aulas Digitais, ela tem um grupo, né? A gente tem aqui para deixar a aula muito mais acessível. Plínio, aqui o nosso intérprete, né? A gente também tem um grupo de professoras da educação especial. E aí a gente fui falar sobre esse termo, e aí a gente trocou uma ideia e viu que esse termo já está ultrapassado. Então eu estou vindo aqui para me retratar e dizer que não é mais
Portador de deficiência é pessoa com deficiência, porque em primeira mão vem a pessoa. Tranquilo? Se tu não sabia também, já fica ligado. A aula de hoje vai ser sobre uma manifestação cultural tipicamente nordestina. Vocês sabem do que eu estou falando? É uma revisão. Essa aula a gente deu lá no início e foi sobre o forró, né? Então, na aula de hoje, a gente vai sair do que é mais geral para o mais específico. O que é mais geral nesse caso? O mais geral que a gente está falando aqui é partir da conceituação do que é dança, né? Do geral, e depois a gente entra na conceituação de forró, da etimologia, da história, da evolução do ritmo, né? E aí a gente chega no que a gente dá no conjunto da aula de hoje, né? Que é justamente isso. Então, vamos lá. Eu sou o professor Revoredo, como eu falei. Inclusive, já tenho o meu sinal, né? O meu sinal é Revoredo. Então, fique esperto aí. Conceito de dança, né? Segundo o coletivo de autores, o coletivo de autores é um livro extremamente importante para os professores de educação física e informação, né? E aí ele traz o conceito de dança, dizendo que dança é uma linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções e afetividades vividas nas esferas religiosas, do trabalho, dos costumes, dos hábitos, da saúde, da guerra, entre outros, né? O que ele quer dizer aqui, nada mais é do que dança, resumindo, são formas de homens e mulheres se expressarem. Dança são formas dos seres humanos se expressar. Eu, você, nossos pais, nossos amigos, quem dança, ele quer passar uma palavra, né? E aí quando a gente for mais na frente, a gente vai entender que dança, ela foi uma das primeiras formas da gente tentar se comunicar. Antigamente, lá na pré-história, a gente via as danças imitativas, depois a gente passa para as danças sociais, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, das danças sociais para a dança de salão, e aí a gente consegue seguir e aumentar e ampliar a nossa comunicação. Tranquilo? Porque a dança de salão, como a gente vai ver lá na frente, foi uma forma de nós ampliar a nossa forma de comunicação. A dança de salão, quando a gente sai da dança social para a dança de salão, é quando há o abraço entre o condutor e o conduzido, que a gente vai conversar mais na frente. A etimologia. A etimologia nada mais é que o estudo da palavra, né? A gente fala muito forró, 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 mas de onde vem o termo forró? De onde vem? Né? E tipo, como é que ele era antes e o que é que ele é hoje? Será que forró sempre foi utilizado com o mesmo nome? Sempre? Vamos ver um pouquinho agora. Há duas teorias acerca do termo forró. Uma refere-se a forró-bodó. Forró-bodó significa arrasta-pé, farra, troça, desordem, né? E por aí vai. Isso é uma citação de Ferreira, 1999. E aí, forró nada mais é do que uma expressão, forró-bodó, era uma expressão utilizada, é uma expressão francesa que aí veio para cá, e aqui, no final do século XIX, eles eram utilizados como os nomes dos bailes do final do século XIX. Ou seja, e tinha lá a festinha, e essa festinha vinha com seu nome, termo forró-bodó. E o rastapé? Rastapé, quando ia acontecer essas festas, os pessoal molhava todo o terreno, as nossas mães e nossas avós chamavam de aguar o terreno, né? Vamos aguar o terreno. E aí, porque o chão era de piso batido, né? Então, as pessoas dançavam rastando o pé, né? Para evitar que a poeira levantasse. Daí que surge o termo rastapé ou arrasta-pé. Tranquilo? E aí essa é uma teoria. Essa teoria, ela tem comprovação histórica, né? E aí a gente tem outra teoria, que é o forró.
O forró é introduzida no Brasil no início do século XX, quando engenheiros britânicos se instalaram em Pernambuco para a construção de uma ferrovia. Então, esse termo é um termo vindo de fora, é um termo em inglês, né? Forró, para quem não fazendo a tradução livre aí do inglês para o português, é para todos. Ou seja, engenheiros britânicos eles vieram para Pernambuco na construção, para ajudar a construir uma ferrovia, sendo que eles também faziam e proporcionavam bailes, mas aí esses bailes eram feitos para a nata da sociedade, ou seja, para quem tem dinheiro, né? Mas às vezes ele levava no seu termo, no seu convite, o termo forró, ou seja, para todos. Era uma festa aberta para todos, entende? E aí a gente tem duas teorias, forró-bodó, forró. Forró, ela não tem comprovação histórica, é só mito, é só lenda, né? É só essas questões. E o forró-bodó, sim, ela tem uma comprovação histórica, né? E aí, na década de 1950, quando Luiz Gonzaga e Zé Dantas, eles fazem a música Forró de Mané Vito, é aí que surge o termo forró. Então a gente pega, novamente, uma palavra grande e a gente tenta diminuir ela, entende? Já era forró-bodó, ficou forró. Tranquilo? Vamos seguir mais um pouco. Conceituando forró, né? A gente já viu a história e a origem da palavra, agora a gente vai conceituar. O forró é uma manifestação cultural genuinamente pernambucana e ela vai servir tanto para designar os festejos juninos, né? O estilo de dança e o estilo de música. Mas será que essas festividades juninas só ocorrem no Brasil? Não. A gente vai ver agora um vídeo curto mostrando como é que essa cultura ela chega para nós aqui, entende? Então agora eu vou passar um vídeo falando sobre os festejos juninos. O calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a 3 santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Bom, como vocês viram aí, um pouquinho de como chega essa festividade juninas aqui, né? Ou seja, ela vem lá da década, junto com os jesuítas, os portugueses, quando vieram para o Brasil, né? E aí a gente começa a cultuar, né? Ou seja, a gente passa a cultuar as outras culturas, né? A cultura europeia, quando elas chegam aqui. Lembrando que quando eles vieram para cá, nós já estávamos aqui, né? Os indígenas já pertenciam e já dominavam o Brasil, né? E aí vem os indígenas, os europeus, os africanos, e aí com isso a gente faz o que a gente chama da nossa diversidade cultural, né? Ou seja, da nossa alma dançante, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, como é que surge essa alma dançante da gente, né? Mas aí é bom entender, já que vem com os indígenas, os europeus e os africanos, tranquilo? A gente vai seguir um pouquinho, e aí a gente vai falar sobre o forró enquanto música e enquanto estilo de dança. Como eu falei aqui a vocês, né? O forró, ele tanto serve para designar os festejos juninos, que é uma maravilha, inclusive, estou com saudade, né? Temos também o estilo de música, que é aquele forró propriamente dito que a gente ouve, né? E a gente também tem um estilo de dança, que no estilo de dança
a gente vai ter algumas variações e algumas ramificações desse estilo forró. Ou seja, a gente vai ter dentro do forró a ciranda, o coco, o baião, o chachado e o shot e o próprio forró. Porque aqui a gente está falando forró enquanto manifestação cultural, genuinamente nordestina, né? Porque os festejos juninos, eles vieram de fora. Mas aí, com o passar do tempo, a gente, com a nossa diversidade cultural, a gente começa e coloca alguns elementos dessa manifestação, e aí, com o passar do tempo, ela vira genuinamente nordestina. Tranquilo? Agora a gente vai passar e vai entender um pouquinho como é que funciona a sonoridade do ritmo forró, da música, né? E aí a gente vai ver um pouquinho do coco, um pouquinho do shot e um pouquinho do baião, né? E aí a gente depois volta para cá para a gente discutir, para ver se vocês compreenderam essa diferença musical, essa diferença sonora. Não sei se deu para perceber como é que funciona a sonoridade de cada estilo, de cada manifestação. Mas, por exemplo, vamos pegar o shot e o baião, né? O shot e o baião vai ficar muito característico pela batida da zabumba. Como vocês viram aí, não sei se deu para notar, mas a zabumba no baião é tum, tum, pá, tum, tum, tá, tum, tum. Ou se não, tum, tum, dum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, dum. Enquanto o shot, a gente vai ter aquele ritmo mais gostosinho de ser dançado, né? mais malemolência, só na malicinha, que é o pac, tum, 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 pac, tum, 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 pac, tum, tum, tum. Entende? E aí a gente vai ver como é que funciona um pouquinho essa junção da música e a dança. Eu vou mostrar aqui um vídeo curto de uma competição amadora que eu participei em 2019, lá em São Paulo, né? E aí a gente vai tentar visualizar como é que funciona isso na prática, né? A gente pega essa vertente do forró enquanto música e enquanto dança, e a gente vai ver eles todos agora englobados numa coisa só, que é o forrozinho dançado como a gente gosta, né? Eu, pelo menos, amo. Inclusive, fique em casa, use a máscara, se vacine, para que ano que vem a gente tenha um São João muito massa. Beleza, pessoal? Agora a gente vai ver um pouquinho do baião, né? E aí a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre o vídeo. Eu agradeço todo o povo brasileiro, norte e do sul inteiro, onde
E aí, e aí a gente deu para perceber que a gente tem o baião um pouquinho mais rápido, né? Não necessariamente, mas na maioria das vezes ele vai ser bem mais rápido. O shot, ele pode ser rápido também, mas a sua característica é aquele forrozinho dançado bem lentamente, né? Bem onde você só tá ali curtindo o som, um forrozinho. E aí a gente vai avançar um pouquinho mais, né? Espero que tenha compreendido essa diferenciação entre um e outro, né? Mas se ficou com alguma dúvida, você anota. Espero que você esteja com um caderno aí, né? Porque você anota, aí você pega, vai no seu professor de educação física da sua escola. Professor, na aula de segunda-feira, a Revo falou esse termo aqui e tal, na aula dele. E aí eu trouxe aqui para a gente discutir, eu e você e a turma. E aí vocês fecham esse conceito direitinho. E aí a gente avança um bocadinho mais. Bom, aqui a gente passa aqui a gente tem os retirantes, né? Os retirantes eram os nordestinos que saíam do seu lugar de origem para habitar outros espaços, né? Como a gente vê, por diversas questões, seja ele por melhor condições de vida ou outros, né? E aí, com o passar desse tempo, o nordestino saindo do seu lugar para ir para o sul, para ir para o sudeste, para ir para o norte, enfim. Com isso, ele também passa a disseminar a cultura nordestina. Isso mesmo. E aí, a gente vai ter várias outras ramificações do forró. Enquanto a gente tem aqui algumas, que são as mais características, que a gente tem o pé de serra, o forró universitário e o forró estilizado. O pé de serra é o forró tradicional, né? Ou seja, é aquele forró que os nossos avós ouviam, nossos pais, e espero que vocês também, né? Porque eu ouço e gosto muito e é a nossa cultura, né? E aí a gente vai, um pouquinho mais na frente eu vou dizer a importância da gente cultuar e ouvir e curtir a nossa cultura. Tranquilo? O pé de serra, como eu falei, é o forró tradicional, onde você vai ver o triângulo, a zabumba e a sanfona, né? E aí essa manifestação, ela vai falar única e exclusivamente também, não necessariamente, né? Mas ela vai falar, na sua grande maioria, sobre o cotidiano do sertanejo, sobre as suas vidas, como é que eu posso dizer, o cotidiano, né? Vai falar sobre as coisas boas, as coisas ruins, né? E aí vai falar sobre a seca, vai falar sobre o seu cotidiano. Luiz Gonzaga fala muito disso, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre Luiz Gonzaga acho que no próximo slide. A gente também tem um forró universitário. O forró universitário é quando os jovens passam a querer ouvir mais o forró. E aí surgem bandas como Fala Mansa, como Bicho de Pé, né? E aí a única diferença daqui para aqui, tem algumas, mas uma das características principais é que no universitário, além de todo esse instrumento da sanfona, do triângulo, da zabumba, a gente vai ter a inserção de outros instrumentos. Que instrumentos são esses? São o violão e o contrabaixo. Tranquilo? Agora a gente vai chegar onde dá muito B.O., benção. É aqui, ó. O forró estilizado, principalmente para os estudiosos e amantes do pé de serra. Por quê? Porque aqui, no forró estilizado, vai ter coisas que são inimagináveis no forró tradicional. Como, por exemplo, aqui a gente vai ter inserção de vários instrumentos, como bateria, como guitarra, enfim. E esse forró estilizado, ele vai falar muito sobre as desilusões amorosas, né? Eu acho que tu sabe qual é que eu estou falando. Ele vai falar muito aqui. E aí, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito questionado pelos estudiosos do forró tradicional, né? Muitos não gostam de utilizar nenhum termo que eles sejam forró. A quadrilha sai falando anarrié. A quadrilha de salão era muito popular na França.
quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto. A coisa ficou bem animada. Bom, como eu falei no início da aula, né? A gente tem as danças sociais, a dança de salão. Antiga, vamos pegar as danças imitativas, que é muito antiga lá para a história. Aí a gente passa, dá um salto muito grande, chega nas danças sociais. O que é a dança social? É a dança que era praticada pelo povo. Aí ela é organizada pelos mestres de dança, que hoje a gente tem os dançarinos, tem os professores de dança nas escolas de dança. Essas danças, ela é organizada, né? E aí ela passa para a nobreza começa a dançar, começa a curtir, e aí a população novamente vai e volta e tenta imitar essas danças da nobreza. E aí a gente vê a quadrilha e vê a valsa e vê outros estilos. E aí o que é que acontece? Essas danças, a gente começa a imitar essas danças da nobreza, mas sem perder aquele jeitinho nosso, né? Ou seja, por exemplo, o afro, né? O africano, eles vinham para cá, eles dançavam essas danças sociais, mas eles não perdiam a sua característica, que é dançar voltado para o chão, voltado para a terra, né? Os indígenas também. E aí por isso que eu estava falando que o indígena, o africano e o europeu, ele faz essa nossa alma dançante. Por quê? Porque nisso da gente imitar essas danças, imitar e ver, sem perder aquela malemolência, sem perder aquela... E aí surge ritmos como o machixe, né? Surge posteriormente, né? Aí, posteriormente, machixe, o samba, o próprio forró. E aí a gente vai evoluindo, chega no funk, no brega funk, e isso tudo decorrência daquilo, né? Mas assim, a gente também tem aquela ideia de as danças sociais, a gente tem essa dança social, sendo que essa dança social, ela não tinha o contato físico com o cavalheiro ou com a dama, né? E aí esse contato físico, ele passa a ser nas danças sociais, com a valsa, com o machixe, tranquilo? E o que a dança de salão, né? Sai da dança social para a dança de salão, tranquilo? E é bom ficar lembrando, é bom deixar um termo na sua cabeça, que não existe mais isso de o cavalheiro conduz, a dama é conduzida. Isso é um termo já que entre as pessoas da dança de salão já não usam mais, até porque agora a gente utiliza o condutor e o conduzido. Esse condutor, ele pode ser a dama e o cavalheiro pode ser conduzido, ou vice-versa, né? Então isso é um termo que o cavalheiro conduz e a dama segue o baile, já está ultrapassado, tranquilo? Se vocês forem num baile de dança de salão, vocês vão ver mulheres conduzindo mulheres, homens conduzindo mulheres, mulheres conduzindo homens, e aí a gente vai ter essa outra visão. Então, esse termo que o cavalheiro conduz e a dama é conduzida, ele já está ultrapassado. Fica aí, preste atenção, vice? E aí a gente chega na maior representatividade da cultura nordestina no Brasil e no mundo, né? Que a gente está falando de Luiz Gonzaga, que é a resistência do Baião. Por quê? Porque na década de 60 e 70, a gente estava sofrendo influências externas, que era a Jovem Guarda, que sofria muita influência do rock and roll, principalmente dos Beatles, e a gente também tinha a Bossa Nova, com influência do jazz e do blues, ou seja, manifestações culturais vindas de fora do Brasil, e nesse meinho a gente tinha Lula, né, o nosso Luiz Gonzaga, com a resistência do Baião, porque enquanto estava todo mundo exportando cultura, a gente estava aqui seguindo na resistência de disseminar a nossa cultura. E eles estavam lá, por isso que ele é considerado o rei do Baião. E 13 de dezembro é o dia do forró.
em homenagem a Luiz Gonzaga, né, o dia do nascimento dele. E se você for para a cidade onde ele nasceu, Exu, tem uma grande festa com relação a isso. Bom, eu estou ficando por aqui, né? É bom relembrar o conceito que eu falei na aula inicial, em que não se usa mais o termo portador de deficiência, porque quem porta alguma coisa, como por exemplo, o passador de slide, eu estou portando ele. Vamos supor que aqui é uma mesa, não porto mais, tranquilo? E aí a gente utiliza a pessoa com deficiência, porque primeiro de tudo vem a pessoa, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Queria agradecer a Plínio por deixar essa aula mais acessível para todos também. E aí, eu vou me despedindo. Eu sou o professor Revoredo. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou professora Vanessa, certo? Estarei com vocês nas disciplinas de Geografia e Sustentabilidade. Somos professores aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? Isso, e eu quero lembrar vocês que não estamos sós, né? Não estamos sozinhos nessa caminhada. Temos o professor Alami, que também estará junto com a gente, né, nessa escola que foi montada para vocês, e o seu professor em sala de aula. Ok? Então, hoje a gente vai entender um pouco mais, né, rever alguns conteúdos que a gente estudou nessas últimas semanas e aprofundar um pouquinho. E se você tiver alguma dúvida, né, fica alguma coisa que não compreendeu, você anota aí no papel e tira essa dúvida com o seu professor em sala de aula, tá joia? Então, vamos seguindo aqui. Os conteúdos, né, que foram vistos nessas últimas semanas foram conferências ambientais e desenvolvimento sustentável. São conteúdos que estão relacionados, né, interligados.
e a gente vai revisar aqui com vocês. Bom, aqui, né, Conferências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável. Bom, a ideia dessas conferências ambientais, né, a gente estudou sobre a Carta da Terra, que foi uma iniciativa para orientar países, grupos e organizações a trilharem um caminho mais sustentável, né? Essa questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável é um assunto bom, é um assunto importante e que está muito em pauta, né? É urgente ser debatido, é urgente a gente refletir sobre essas questões. Então, a gente vê que desde a década de 70, esses debates vêm ganhando forma, vêm ganhando força, se fortalecendo, porque a gente precisa conviver bem dentro de um sistema onde a gente possa crescer economicamente, mas que a gente não possa trazer danos para o nosso meio ambiente, né? E a gente está vendo que nos últimos tempos a gente está causando várias questões danosas que desequilibram o nosso ecossistema, o nosso planeta Terra como um todo. E a gente lembra aqui a vocês que o nosso planeta Terra é a nossa moradia, é a nossa casa. Então, a gente precisa cuidar bem dela, né? A gente precisa zelar. Então, por isso que a gente chama atenção, frisa sobre essas questões. Mas vamos seguindo aqui. Essa carta, né, esse documento foi importante e trouxe alguns eixos, né, fundamentais, essenciais para ser debatidos. Um deles é respeitar a natureza e todo tipo de vida, né, não só humana, como também animal, vegetal. Ok? A integridade ecológica também, da gente viver em um ambiente onde a gente possa interagir, integrar como um todo, né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando também desse ser humano dentro desse contexto, vivendo de uma forma equilibrada, de uma forma mais sustentável, vamos dizer assim. Justiça social e econômica também, né? Que a gente sabe que a gente não pode desvincular. Está tudo interligado, está tudo entrelaçado. Então, se a gente fala de crescimento econômico, se a gente fala de crescimento populacional, a gente também tem que entender esse ser humano, onde eles possam ter igualdade de oportunidade, ter uma vida digna, certo? Democracia, não violência e paz. Também foram pautas, né? Que também está relacionado a essa questão de justiça social, de igualdade, de acesso, né? Acesso à educação, acesso à saúde de qualidade, a um bem-estar. Né? Então, a gente traz essas questões para aqui, para refletir com vocês, e é justamente esses fundamentos, né, que tem dentro dessa carta, que foram lançados, né, para que pudesse a sociedade como um todo e os líderes, né, pudessem discutir acerca desse assunto. Então, se viu, né, se observou que as ações humanas estavam causando sérias degradações ao meio ambiente, colocando em risco o bem-estar e a própria sobrevivência da humanidade, certo? Então, era o que eu estava falando para vocês, né? A gente estava observando que o desenvolvimento, tudo isso estava causando nosso desenvolvimento irracional, né? Esgotando nossos recursos naturais, desmatando, poluindo, estava trazendo prejuízos, né, para a nossa sociedade, para a nossa humanidade como um todo, porque isso não só afeta a nossa natureza, mas também afeta a nós enquanto seres humanos, seres sociais, que vivendo dentro de uma sociedade, ok? Então, aqui é um trecho, né, que a gente viu, leu, sobre a Carta da Terra, né, que é um trecho muito importante, onde a gente vai chamar a atenção aqui para a gente refletir juntos, né? Os padrões dominantes de produção e consumos estão causando devastação ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extinção de espécies,
comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente. E a diferença entre ricos e pobres está aumentando. Então, é justamente essa questão também que a carta traz e faz a gente refletir justamente o que a gente estava vendo, né, como ela tem de objetivo a questão da justiça social. Então, é preciso a gente ficar atento. Então, é o que esse trecho traz e a gente chama atenção. E aí a gente refletiu sobre a questão dos esgotamentos, né, dos recursos naturais. A gente sabe que é possível viver dentro do meio ambiente, dentro do contexto natural, de uma forma equilibrada, né, não danificando. Então, a gente tem que entender que se a gente não trata dessas questões, desse desenvolvimento de uma forma que não traga muitos efeitos, a gente pode viver em harmonia dentro do nosso planeta Terra. Mas a gente não estava agindo dessa forma, né? Não estamos, a gente desmata, a gente polui nossos rios, a gente vê aqui, por exemplo, o nosso rio Capibaribe tão poluído, então isso aí vai causando danos e acaba prejudicando não só para nosso momento presente, né, para a gente que está vivendo nesse momento presente, mas para gerações futuras também. Mas vamos seguindo. A Carta da Terra, né, está relacionada a Rio 92, certo? Que também foi uma conferência, né, uma conferência de âmbito internacional, que aconteceu no Rio de Janeiro em junho de 1992, onde participaram 178 países, né? A finalidade era conciliar o desenvolvimento com a conservação dos ecossistemas. Desde a década de 70, como eu estava falando para vocês, começou esse debate sobre a questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Claro que dessa época para cá, esse debate foi se fortalecendo, ganhando uma força, né? Mas, assim, hoje a gente vê que quando existem essas conferências que são feitas a cada 10 anos, né, existem os líderes mundiais que se encontram para debater sobre essas questões e eles observam que o quão importante é isso, se debater sobre esse tema, mas não só isso, né? O que é urgente não é só pensar em um desenvolvimento sustentável, é você observar que é necessário, né? Assim, que não precisamos mais pensar se há possibilidade. É o que tem para hoje. Ok? Caiu aqui. Desculpe, gente. Então, a Rio 92, né, debateu as formas de minimizar os impactos ambientais e a pobreza, né? Essa conferência veio trazendo essas pautas. Criou um plano de ações para o modelo sustentável para o século XXI, que é a chamada Agenda 21. Vamos ver aqui. A Agenda 21, né, foi um documento que estabeleceu a importância da reflexão e compromisso dos países e organizações para solucionar problemas socioambientais, tanto do âmbito social quanto do âmbito ambiental. Esse documento trouxe como pauta. Bom, até a década de 70, né, o pensamento global era que o meio ambiente seria uma fonte inesgotável de recursos, né, como a gente estava falando, que a gente vivia num mundo onde se estava se desenvolvendo economicamente e a gente estava usando esses nossos recursos naturais e a gente não estava pensando no meio ambiente, né, na natureza, nas questões do ser humano dentro desse ambiente. Então, até a década de 70 não se pensava muito nessa questão de sustentabilidade, né? De como a gente conviver de uma forma que a gente não trouxesse danos ao nosso planeta. Mas a partir daí começou essas reflexões e aí foi que começou a ter várias conferências internacionais para tratar sobre esses assuntos. Então, aqui eu trago algumas conferências ambientais, né, que foram muito importantes, que, como eu disse a vocês, a cada 10 anos existem essas conferências.
certo? Então, teve Estocolmo em 72, na década de 70, né? Teve a Eco 92, a Rio 10, a Rio +20, que foi a mais recente, certo? Mas sempre com essa pauta e cada vez mais dizendo, né, para o mundo, para os líderes políticos, para os líderes mundiais, que a gente precisa ter um desenvolvimento onde haja equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e ambiental, certo? Até porque essas questões dos recursos naturais a gente pode, né, explorar, mas de uma forma racional, né? O que a gente não pode é estar explorando nossos recursos de uma maneira que vai trazer muitos danos. E aí a gente traz, né, a partir dessas conferências, aí surge esse termo, né, desenvolvimento sustentável. E o que é que seria esse desenvolvimento sustentável? Seria esse entrelace, né, essa ligação que tem o crescimento econômico, como a gente vem falando, as questões sociais, né, de justiça social, de trazer pautas democráticas e as questões ambientais, certo? De não esgotar nossos recursos naturais. Então, esse termo surge dentro dessas conferências, né? E aí vai trazendo esse entrelace onde a gente pode conviver e poder relacionar todos esses desenvolvimentos sem afetar a nossa natureza, nosso planeta Terra. E aí o desenvolvimento sustentável surge dentro desse relatório, né, o relatório de Brundtland, em 1987, certo? Na década de 80, foi dando força sobre essas questões. E dentro, né, desse relatório, que ficou conhecido também como um documento conhecido como o Nosso Futuro Comum, certo? Que é justamente para trazer essa pauta do desenvolvimento sustentável. E aí, aqui eu trago um gráfico, né, uma imagem onde a gente pode observar que esse desenvolvimento sustentável é a essência, né? O ponto-chave desse desenvolvimento sustentável é esse equilíbrio entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. E o que é preciso para fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Será que a gente está refletindo, né? O que é preciso a gente fazer, a gente pensar? O que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Será que a gente está pensando, refletindo nesse meio ambiente, nessa nossa grande casa que é o planeta Terra? Será que a gente está agindo de uma forma racional ou irracional sobre essas questões ambientais? Bom, o que é preciso fazer é planejamento e reconhecimento de que os recursos naturais são finitos, né? Se a gente usa eles de uma forma desequilibrada, inadequada, eles vão acabar e vai prejudicar não só a nossa geração atual, mas as futuras, certo? E isso também traz, gente, questões nossas de saúde, né? Muitas questões de epidemias, tudo isso vem através também desse desequilíbrio, certo? Então, é muito importante que a gente fique atento a essas questões, porque é uma bola de neve, realmente, né? A gente explora nossos recursos naturais e a gente cria um problema gigante em termos sociais, econômicos, ambientais, de saúde pública também, ok? Outro ponto, visar qualidade em vez de quantidade, né? Com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. Né? Então, a gente chama a atenção aqui para as questões de reutilizar, repensar, certo? E a gente vai mais à frente entender um pouquinho sobre isso. E aí eu pergunto, né, para vocês, o que é essa vida sustentável, né? O que é que a gente pode fazer para tornar a nossa vida mais sustentável? Como é que a gente pode utilizar da reciclagem, da reutilização, mudar nossos hábitos, nossos padrões, para que a gente deixe uma vida mais sustentável? É ter consciência ambiental, né? Quando a gente tem consciência, se sensibiliza sobre essas questões, a gente entende
né, o quão importante é preciso mudar nossos hábitos, né, para que a gente não possa causar danos ao ambiente que a gente vive. Compreender o meio ambiente em sua totalidade e as consequências que certos atos no cotidiano podem causar a ele. Então, é isso que a gente precisa ter, né? Se sensibilizar que nossos atos eles vão causar efeitos, eles vão causar danos negativos caso a gente não faça de uma forma consciente, faça de uma forma inconsciente. E a gente é protagonista, né, desse mundo possível, desse mundo autossustentável, desse mundo que a gente possa conviver bem, que a gente possa viver em relação com a natureza de uma forma equilibrada, que a gente não danifique nossos ecossistemas. No nosso caso aqui do Brasil, por exemplo, a gente tem uma riqueza muito grande natural, né? A gente tem vários biomas, né? E a gente vê o quanto a gente está degradando com os nossos hábitos, com o nosso modo de vida, onde a gente só está visando a questão econômica, né? E a gente não está pensando nessa questão do meio ambiente. A gente vê hoje temas debatidos, a gente escuta na TV, enfim, na internet, né, nas redes sociais, o quanto a gente está desmatando, as queimadas, né? No ano passado a gente viveu aí, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, grandes queimadas, e infelizmente a gente está criando, né, danos e para as próximas gerações, que as próximas gerações vão acabar não tendo esses recursos naturais, né? E a gente tem esse privilégio no nosso país de ter tanta biodiversidade, e aí acaba atingindo essa vida, né, como um todo. Então, somos protagonistas, sim, de um mundo possível. A gente tem que cobrar dos nossos líderes, mas a gente também pode fazer o nosso no micro, né, ali no nosso dia a dia, aquele trabalho ali, aos poucos, mudando os nossos padrões, mudar um pouco essa realidade. Aqui a gente traz, né, a gente refletiu na aula, quando a gente foi ver cada um dessas formas que a gente pode usar no nosso dia a dia para mudar um pouco nossos padrões e melhorar o nosso meio ambiente, foi os 5 R's, né? O que é esses 5 R's? Esses 5 R's é uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta Terra, ok? Fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo e a forma que lida com os resíduos gerados, certo? A gente vê que hoje a gente tem um grande problema dentro das grandes cidades, né? Além da questão do aumento da população, a gente está também produzindo, gerando muitos resíduos, né? A gente fala muito da questão do plástico, tendo o plástico aí como um grande problema da nossa atualidade, né? Esse resíduo onde a gente utiliza dele, né? Tem tanta praticidade, mas ao mesmo tempo traz alguns danos para a gente. Mas a questão não é que o plástico seja o grande vilão, a forma como a gente descarta esses resíduos é que é a grande questão, né? A gente tem que realmente repensar de utilizar tantos plásticos. Será que a gente precisa utilizar, por exemplo, uma sacola de plástico? Se a gente pode usar uma sacola reutilizável, isso já é uma mudança, né? Desses padrões, desses hábitos. Mas também, se a gente utilizar esses materiais, que a gente possa descartar, que a gente possa colocar de uma forma adequada a eles, fazendo nossa coleta seletiva, de repente você estimulando aí na sua escola, no seu bairro, na sua casa, essa separação dos resíduos, que é uma coisa muito importante. E hoje é um tema essencial para ser discutido, debatido, porque a gente também aumentou enquanto população, né? Então, vem aumentando nas últimas décadas nossa população e, consequentemente, a gente vai gerando muito mais resíduos. Então, é importante que a gente repense e comece a agir em relação a essas questões.
Então, aqui é os 5 R's, né? Que é o reciclar, repensar, certo? Reaproveitar, recusar, reduzir. Tudo isso são formas que a gente pode agir no nosso dia a dia e que a gente pode ajudar o nosso planeta Terra, né? A gente repensar no nosso consumo, se a gente realmente precisa consumir de uma forma irracional, se a gente pode reutilizar aquele material que a gente talvez fosse descartar, um resíduo eletrônico, até plástico mesmo, né? Garrafa PET, se a gente pode reutilizar de repente para fazer uma horta, para fazer algum brinquedo, algum material que você possa utilizar dentro da sua casa, na sua escola, enfim. A gente também repensar, a gente também fazer a reciclagem, né? Como eu estava falando, a importância da coleta seletiva, que reduzir nossos consumos, né, de energia, de água. Se a gente vai lá tomar banho, na hora que está se ensaboando, a gente desligar a nossa torneira, reaproveitar também a água. A gente utiliza alguma água onde vai usar muita água, né? A gente pode reaproveitar para limpar um quintal, enfim, a nossa casa. Então, é importante que a gente comece a entender essas questões. Okay? Então, cuidar da nossa natureza é garantir um futuro mais saudável, é possível para as pessoas e para o planeta Terra. Então, é justamente essa mensagem, né, que a gente quer trazer aqui, quer refletir sobre essa questão, porque é tão importante a gente cuidar do nosso planeta Terra, a nossa grande casa, saber que nossos recursos naturais, eles são finitos, sim, né? E que também é possível a gente ser protagonista desse mundo possível, é possível a gente mudar nossos hábitos, é possível a gente cobrar políticas, né, em relação a essa questão, é possível a gente mudar, né, mudar. Então, vamos cuidar do nosso planeta Terra, vamos repensar em tudo que a gente faz e causa danos para a gente, para as futuras gerações, e que a gente possa viver num planeta onde a gente possa viver num equilíbrio ecológico, de uma forma mais sustentável, de uma forma mais prazerosa, certo? E aí, a aula de hoje foi essa revisão, certo, gente, sobre as questões ambientais, que está relacionada ao nosso modo de vida, de crescimento econômico, certo? Que pode ser relacionado também com o equilíbrio ecológico. Então, foi uma aula para vocês realmente refletir e que tragam também essa discussão para a sua sala de aula, com os seus colegas, com seus professores, para que cada vez mais a gente vá fortalecendo esses diálogos. E a importância da gente cuidar da nossa natureza, né? De preservar, de conservar toda a natureza, ok? É essa mensagem que a gente deixa aqui para que vocês possam entender sobre essas questões. E eu quero convidar vocês, né, para chamar os seus colegas, né, chamar o seu professor, para que possa realmente refletir e fazer, de repente, uma coleta seletiva. Você já fez uma coleta seletiva na sua escola? Você já pensou em introduzir isso na sua escola, no seu bairro? Né? É muito importante que a gente possa trazer essa pauta. Ok? É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima aula. Forte abraço. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil.
O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do sexto ao nono ano. As aulas do sexto ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o sétimo ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do nono ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam!